Bom, eu quero que você preste bastante atenção no que nós iremos falar nesta noite. Semana passada nós falamos um pouco sobre a relação de amor e de amor de Deus no sentido da Trindade. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que nós aprendemos. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos assim amar aos outros. Esse amor de Deus, ele transborda sobre nós, ele faz algo sobrenatural. E é isso que a gente tem que entender. Outra coisa, nós temos que entender que Deus não tem amor, mas que Deus é amor. E que Deus mostra o seu amor como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. E que é preciso, para este amor acontecer, é preciso obedecer. E aí nós falamos do amor de Deus por nós, do amor de Deus, do nosso amor por Deus, do nosso amor por nós mesmos e do nosso amor pelos outros. E hoje nós vamos falar das características da oração eficaz. Eu quero convidar a Ruth Moral Lopes Machado para estar aqui junto comigo. Eu convidei ela para ser minha visitante nessa noite, para ela fazer companhia para mim, né? Ela falou, não, mas eu nem estudei, eu nem vi aquilo que você... Não tem problema, você vai ficar aqui para me ajudar e palpitar também, né? Dá o que você pensa aí, porque o que nós vamos falar, queridos, é algo basicamente simples, mas que muitas vezes a gente não se atenta, né? Então, oração. O que é oração para você? A gente precisa entender que a gente precisa dar a devida importância à oração. Porque ela não é apenas uma voz que clama muitas vezes sem ser ouvida. E às vezes a gente, vamos ser bem sinceros, quantas vezes a gente já orou por orar? Fala a verdade. Oramos sem, às vezes, pensar, Deus está agora aqui comigo. Entra no automático. Entra no automático. Esse é o grande problema das nossas orações. Quantas vezes, queridos, nós oramos e a gente não entende que nós estamos sentados em um lugar ou ajoelhados e Deus está aqui, como eu e a Ruth agora. E eu começo a conversar com a Ruth, eu começo a falar com ela. Oração verdadeira é isso. Mas muitas vezes, no automático, nós falamos, eu vou orar por desencargo de consciência. Queridos, nós precisamos entender que as orações elas chegam ao ouvido de Deus e ganham vida diante dele. Nós precisamos entender isso. As orações, elas sobrevivem a gerações e a épocas. Se você perceber, quantos anos que a gente ouve falar sobre pessoas que oram, né? A Bíblia, desde lá atrás, a gente vê as pessoas falando de oração. Ou seja, elas sobrevivem a gerações, elas sobrevivem a épocas. E Deus, olha que interessante, Deus molda o mundo pelas orações. E por elas a terra é mudada. Você já parou para pensar nisso? Que através das orações, muita coisa no mundo é mudado. Deus, ele molda o mundo muitas vezes através das nossas orações. Não é interessante? Muito. Acho que é uma conversa, né? Uma conversa que você tem com uma pessoa, olha, eu gostaria que fosse assim, assim, assado. Então as duas vão entrando num acordo, né? E um vai fazendo a vontade do outro, vão se conhecendo melhor. É mais ou menos por aí. É incrível isso. É através da oração que nós vivemos a plenitude do propósito de Deus. Plenitude do propósito de Deus. Estar pleno, estarmos plenos daquilo que Deus tem. Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar de uma forma tão grande. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 7,7: peçam e será dado. Busquem e encontrarão.
Batam e a porta será aberta. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Tremendo isso. O que consegue dominar esse poder, queridos, de oração, é mais forte no reino dos céus. Veja a importância de você dominar isso. Isso não quer dizer que você vai ser melhor do que ninguém. Tome cuidado com isso. Mas entenda que quanto mais você conseguir dominar este poder da oração, que você consegue entender este poder da oração, você vai se tornar mais forte no reino dos céus. Vamos ver algumas características agora de uma oração eficaz. Oração eficaz, em primeiro lugar, é o relacionamento com Deus. Mas, consequentemente, ela visa o resultado de quem serve ao propósito e à vontade de Deus na terra. Oração é relacionamento com Deus. E ela visa resultados que vão servir ao propósito de Deus. Queridos, o Senhor já sabe de todas as coisas. O Senhor é soberano. Mas sabe, dentro dessa soberania, eu acredito que os propósitos de Deus já estão sendo moldados, e dentro desses propósitos inclui orações dos seus servos, inclui as orações dos seus filhos. É algo tremendo, e que às vezes a gente não pensa. A gente pensa que oração é simplesmente oração, né? Vou orar, como eu falei no começo. Tá bom, vou orar, né? E às vezes a gente não leva tão a sério, não levamos ao aprofundamento disso. Deus intervém com o seu poder através de nossas orações, queridos. Ele pode mudar a história, simplesmente porque falamos com Ele. Não é incrível você imaginar que Deus pode mudar uma história, um contexto, porque eu falei com Ele? Veja só. Nós temos aí o caso da Lívia, que sabemos a história da Lívia. Gente, é as orações que estão mudando uma história de uma criança que já viveu N situações onde médicos disseram: ela não vai andar, ela vai estar cheia de sequelas. Aí se internou o ano passado, se não me engano, foi ano passado, né? Que ela se internou? Não, faz um tempo a mais atrás. Não é mais do que um ano, né? Ela se internou, ficou numa situação delicada, e as orações foram ouvidas. Aí, depois, agora, nesse começo de ano, agora, esses meses atrás, a Lívia se internou novamente. Um caso crítico, um caso delicado, um caso sério, mas a igreja está orando. Igreja, quando eu falo, não é somente fé.com. O povo de Deus está orando. E mais uma vez, a história está sendo mudada. A história, quando a gente fala, é a história humana. Deus ouve as orações, sim. E através delas, queridos, histórias são mudadas. Isso é algo incrível, isso é algo tremendo. Você imaginar que dentro de todo o plano de Deus, dentro de tudo que acontece, as histórias estão sendo muitas vezes mudadas porque eu oro. Queridos, isso é tremendo. A vida de oração dos heróis da fé, por exemplo, dos homens de Deus, eram pautadas nisso. Tenta lembrar dos homens de Deus, tenta lembrar dos homens que oraram, que buscaram a face de Deus. Heróis da fé, da nossa geração inclusive. Deus ouviu e histórias foram mudadas. Deus ouvia e respondia às orações dele. E Deus estava aberto ao clamor desse povo. Por isso esses homens eram fortes na fé e na oração. Se você olhar lá em Hebreus capítulo 11, onde fala da fé, versículo 33 e 34, fala o seguinte: os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha o que
esses homens viveram através da oração. Será que a gente hoje conseguiria viver essa realidade desse povo? Olha, é que falta um pouco de fé, né? Porque aqui é bem claro, fala, por meio da fé venceram reinos. E muitas vezes o que falta na gente é fé. Fé até que a gente está conversando com Deus tete a tete. Porque às vezes você imagina um Deus tão longe, tão distante, sendo que na realidade Ele quer estar mais próximo da gente. Então, vai da fé de cada um, entendeu? O resultado da oração vai da fé de cada um. Exato. Não devemos apenas começar a orar. Presta atenção nessa frase de George Miller. Não devemos apenas começar a orar, mas pacientemente, crendo, continuar em oração até que obtenhamos uma resposta. Fato é que muitas vezes a gente é tentado a desanimar, porque a gente ora e a gente não vê uma resposta. A gente ora, passa um mês, 2 meses, passa um ano e a gente não vê resultados, entre aspas, dessa nossa oração. E a gente desanima, e a gente questiona, e a gente fala, para que eu vou ficar orando se eu não vejo retorno? E George Miller fala, nós devemos não apenas começar a orar, mas pacientemente continuar em oração. É destino, queridos, de cada cristão liberar o poder de Deus por meio da sua oração. Queridos, isso é tremendo. Por mais simples que a sua oração seja, você precisa entender que cada cristão tem que liberar esse poder que Deus te deu através da oração. A oração da fé, a palavra diz, salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para seres curado. A súplica de um justo é muito eficaz. Olha que exemplo que a palavra nos dá. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Tiago capítulo 5, versículos 15 a 18. Queridos, veja aqui, Deus mudou a história. Deus mudou uma história devido à oração de um homem. Aqui fala que precisamos temos que tomar algumas atitudes quanto à oração. A palavra diz que Elias era um homem como eu e como você. E Elias com insistência orou. Quantas vezes você ora por algo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e você para? Não podemos parar, querido. Você tem algo para pedir ao Senhor? Tem algo que você tem clamado há muito tempo? Continue com insistência. Deus pode mudar a história. Tiago aqui ensina que a oração da fé cura o doente, um dos pontos desse versículo. Precisamos orar por cura, sim. Crendo nela, mesmo que essa cura não aconteça na hora, continue orando por cura. Eu tenho vivido isso na minha vida, queridos. Eu já orei um bom tempo por cura sobre a minha saúde e parei de orar, porque eu não via resultados. Mas eu tenho aprendido que eu preciso continuar insistentemente crendo e orando. E eu tenho todos os dias clamado a Deus para que Deus entre com a tua mão sobre a minha saúde, sobre a saúde da minha esposa. Porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando, vai ficando tiozinho e aí começa a idade do condor, Condor aqui, condor ali. E eu falo, Deus, tenha misericórdia, eu não quero viver assim não, eu quero ter saúde. Eu te peço saúde. Então, precisamos, queridos, ser
persistentes, como em Tiago diz sobre a atitude de Elias, né? Nossas orações possuem muita eficácia, ela vai muito mais além do que a gente imagina. Sabe qual que é o problema que eu vejo na minha vida? É que a gente não tem ideia de como a minha oração é eficaz, como ela tem poder. E às vezes a gente acha que não é tudo isso. Sabe por quê? Porque a gente se acha falho. A gente se acha muito falho. E aí a gente acha, não vai adiantar, que Deus não vai nem ouvir minha oração. Queridos, Elias era um homem falho. Né? Se a gente for olhar a vida de Elias, muitas vezes o que ele fez também tem as suas falhas. É um homem como eu, você, como qualquer um aqui. Sim. Né? Eu queria falar das características dessa oração eficaz. E vamos ressaltar através desse versículo de Tiago algumas. E a oração eficaz, ela é fundamentada em fé. A Ruth falou aqui, eu preciso de ter fé. Eu preciso crer. Então quando eu oro, eu tenho que crer no que eu estou orando. Eu tenho que crer que esta oração que eu estou fazendo está chegando ao Senhor. Está fundamentada, essa fé está fundamentada na confiança. E é uma confiança que a gente pode dizer tridimensional em Deus. Ou seja, a primeira confiança é na autoridade de Jesus sobre o pecado, as doenças e sobre Satanás. Amados, temos que crer na autoridade que Jesus tem sobre pecado, sobre doença, sobre Satanás. O Senhor Jesus, ele tem autoridade. E é por isso que quando eu oro por cura, quando eu oro para Deus repreender alguma coisa ou pecado, nós temos que orar em nome de Jesus. O problema é que existem pessoas hoje orando e exaltando às vezes o nome, vamos dizer, da igreja. Não, é no nome de Cristo Jesus. Tudo que você pedir, tudo que você clamar em Deus é em nome de Jesus. Ele tem autoridade para fazer as coisas acontecerem. A segunda confiança é no sangue de Jesus, que qualifica pessoas fracas como nós, como eu falei aqui, para termos ousadia. E quantas vezes a gente se envergonha porque a gente se acha tão fraco, a gente se acha tão falho, a gente fala, não adianta nem orar, Deus não vai atender a minha oração, Deus não vai... Quem sou eu? Amados, o sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus já te livrou do inferno. O sangue de Jesus já nos limpou, é Ele que nos qualifica, mesmo sendo falhos e fracos. Mas saiba que o Senhor já nos perdoou. Então ore com ousadia. Ore sem ter vergonha. Ai, quem sou eu? Ai, não vou nem orar porque, puxa, coitado de mim, quem sou eu? Oh céus, ouvi. Não, temos que ter ousadia. Eu acho que é a ousadia mesmo, porque na hora do aperto, a gente arranja muita força para clamar o nome do Senhor. Ah, meu Deus do céu! Aí você clama com toda a força, né? Mas na hora que tá meio assim, né? Você não leva muito, né? Você leva um banho-maria, você vai mais na sossego. Então é que falta mesmo é ousadia. Ousadia em todos os momentos em que a gente for orar, a gente tem que usar a ousadia. É interessante, né? Porque, como a Ruth falou, quando a situação aperta, quando o negócio fica estreito, aí a ousadia aparece muitas vezes. Aí você, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus. Aí a gente começa a ter ousadia, mas por quê? O desespero bateu. Né? Você olha e fala, nossa, queridos, não tenha ousadia somente na hora do desespero, mas tenha ousadia em todo o tempo. E quando a gente fala de ousadia, não é que você tem que gritar, que você tem que... Não, mas a ousadia é quando você fala do seu jeito mesmo, mas com confiança, né? Confiança no desejo do Pai de curar, de libertar, de abençoar o seu povo pelo poder e pela obra do Espírito Santo. Você precisa confiar que Deus quer curar, que Deus quer nos libertar, que Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar seu povo
pelo poder e pela obra do Espírito Santo. Deus quer fazer. Deus quer, queridos. É lógico. Deus tem seus meios, Deus tem seus planos, existem casos e casos, mas é o desejo do coração de Deus fazer coisas grandiosas ainda hoje. E Ele quer fazer isso muitas vezes através da minha vida, da sua vida. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo que pedirdes em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Agora, tome cuidado, né? Porque aí você entra nesse texto entendendo, então eu vou pedir, é tudo que eu pedi mesmo? Tudo? De acordo com a vontade de Deus. Não é tudo se você pedir, porque muitas vezes o Senhor sabe que nem tudo que você pede é o melhor para você, né? Temos que entender isso. Devemos orar com confiança que as nossas orações vão produzir resultados e que Deus irá respondê-la. Então entenda, a sua oração é para produzir resultados para a glória de Deus? Se você entende que é isso, Deus vai responder essa oração. Tenha certeza disso. Outro texto interessante que está lá em Mateus 17, 19 a 20. Mais tarde, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17, 19 e 20. Houve um caso onde os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E eles foram perguntar ao Senhor: por que a gente não conseguiu? E o Senhor fala: por causa da vossa pequena fé. E ele usa o exemplo: se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Somente Deus, é uma frase interessante essa, somente Deus pode mover a montanha, mas a fé e a oração movem Deus. Então quando a gente fala, eu vou orar para mover a montanha, só Deus pode fazer isso. Mas a sua oração, a sua fé, irá mover a Deus. E muitas coisas irão acontecer. É preciso crermos mais nisso, amados. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Uma pergunta que Lucas faz interessante. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aí é uma pergunta. Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé? Olha, a palavra fala também que no final dos tempos a fé de muitos vai esfriar. A palavra vai esfriar. A fé vai esfriar. A fé vai esfriar. A fé vai esfriar. E a palavra também, automaticamente, porque as pessoas vão querer nem saber de palavra, né? Você ia falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? Porque a gente percebe, é nítido, hoje a gente já vê um grande esfriamento espiritual, né? A gente vê um esfriamento por tudo que está acontecendo, as pessoas estão perdendo a sua fé, né? E às vezes é uma fé muito superficial, são pessoas realmente morrendo de medo, uma mistura de emoções, e a fé mesmo está sendo abalada. No meio das famílias, até mesmo evangélicas, as pessoas estão mais entristecidas do que transmitindo a fé e a confiança no Senhor. Então, eu vejo isso lá, até pela minha família. Oi, como é que vocês estão? Entristecidos. Entristecidos porque aconteceu isso, muitas notícias ruins. Eu acredito que até vocês também. Como eu venho falando, é um bombardeio de informações tristes, né? Mas a gente precisa trazer o renovo, reforçar a nossa fé no Senhor. Verdade, né? E nesse tempo que a gente está vivendo, né? A Ruth usou um exemplo muito interessante. E eu tenho observado isso, eu falei uns dias atrás, não sei nem se as pessoas gostaram, mas eu vejo hoje, no meio cristão, as pessoas e muitos cristãos desesperados.
estão desesperados. E eu fico pensando, meu Senhor, cadê a oração no meio de tudo isso? Cadê a fé? Né? E quando Lucas falou aqui, quando o Senhor Jesus voltar, será que Ele vai encontrar fé no meio do teu povo? Sabe, eu fico pensando nesse texto hoje, será que o Senhor vai encontrar fé? Essa resposta só depende de nós, porque a gente tem que cuidar para que as nossas lamparinas da fé continuem acesas, meus amados. Principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Queridos, é algo muito sério que você está vendo hoje. E eu acho que mais do que nunca é a hora da igreja orar. Agora mais do que nunca é hora da igreja clamar. É hora da igreja exercer a sua fé. É hora da igreja fazer a história mudar. É hora de vermos a história sendo mudada através das nossas orações. Elias, queridos, pensa comigo. Elias pediu ao Senhor para que não chovesse. Sabe o que isso significa? Sabe o que aconteceu na história, no planeta, vamos dizer assim? Mexeu com tudo isso. Mexeu com a natureza. Porque para. E quando Josué fala para o sol parar, queridos, pensa comigo, isso mexeu com toda a estrutura do mundo. Se você pesquisar, existem pessoas que dizem que realmente houve, em algum determinado momento da história do mundo, que parou-se o tempo. Pesquise. Pensa através de uma oração de um homem e falar: Senhor, permita que o sol pare para que nós ganhemos essa guerra. A história muda através da oração. Deus nos usa para que a história mude, queridos. Será que essa história que nós estamos vivendo hoje já não poderia estar sendo mudada se nós buscássemos mais a Deus, orasse mais, porque a nossa oração move o coração do nosso Deus. E com isso Deus remove as montanhas. É muito sério o que nós estamos vivendo hoje. E é muito triste vermos pessoas cristãs desesperadas. Pessoas morrendo de medo de morrer. Ninguém quer morrer, como a gente já falou. Mas, queridos, o que eu tenho feito? O que você tem feito nesse momento de pandemia? E o que eu quero que você entenda é que é preciso orar, é preciso buscar, é preciso ter tempo com o papai. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar falando mais um pouco sobre oração. Eu acho que estamos vivendo um momento, uma época, né, tão delicada que, queridos, a gente precisa entender o poder da oração. Eu estou aprendendo com isso. Precisamos. Então, seja persistente na sua oração, como nós falamos. Não desista, persista, busque. Entenda que, como Elias, você também é um homem falho. Mas Deus quer ver o teu coração, como falamos na semana passada, buscar obedecer, mesmo sabendo que vai falhar. Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir o seu clamor, e Deus pode mudar muitas coisas em nosso redor, em nossa volta, através da oração. A oração do justo pode muito em seus feitos. Precisamos levar e colocar mais em prática esse texto. Então, semana que vem, eu quero falar um pouquinho mais sobre a oração e o relacionamento com as pessoas. E o nosso relacionamento, o confessar o pecado uns aos outros. Eu quero que você
participe conosco do próximo estudo ou reflexão, para que você entenda, queridos, a importância dos relacionamentos também em meio à oração, né? É preciso a gente entender isso. Então, na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho mais sobre oração. É o momento, é a hora, e a igreja precisa se despertar para isso. E agora eu quero que você, neste momento, junto comigo, ore. E eu quero desafiar a você a lembrar de algo que você está precisando. Um milagre, uma cura, uma solução para um problema que você tem enfrentado. E nesse momento eu quero desafiar você a clamar a Deus aí na sua casa por isto. Eu vou orar aqui, mas você ore aí do seu jeito, colocando diante de Deus aquilo que você gostaria que acontecesse, que mudasse na sua vida. E no final, juntos, iremos orar para que Deus mude a história do nosso mundo neste momento que estamos vivendo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui. E eu quero te agradecer por esta oportunidade. Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, abençoe a minha vida, a vida da minha família. Clamamos a Ti, Deus, como eu tenho te clamado, pela cura na minha saúde. Eu quero, Deus, te pedir, em nome de Jesus, opere um milagre sobre a minha saúde. Tenho tido alguns problemas de saúde e eu quero te pedir a cura. Repreenda todo o mal que ainda está, ó Deus, aqui sobre o meu organismo. Eu declaro e te peço no teu nome, opere um milagre sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa também. Que o Senhor entre com a tua cura sobre as nossas vidas, sobre os nossos organismos. Em nome de Jesus, que todo mal, que toda doença, seja ela hereditária ou não, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Deus, eu te clamo a cura sobre a vida da Lívia, como temos feito. Eu te clamo, Deus, continue agindo sobre a vida da Lívia, derramando cura, derramando milagres em nome de Jesus. Deus, eu também quero te clamar agora, que o Senhor, ó Deus, entre com os teus milagres sobre a vida daqueles que estão agora em um hospital, entubados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão vivendo e lutando contra essa pandemia, contra este Covid. Deus, entra agora na vida destas pessoas, venha com o teu sopro, sopre nos seus pulmões, restaure os seus pulmões. Pai, que o Senhor visite os hospitais e entra com os teus milagres, com a tua cura. Eu creio e eu declaro em nome de Jesus, cura, Senhor. Pai, que o Senhor venha a fazer, ó Deus, algo sobrenatural nesse sentido dessa pandemia no mundo. Não te peço somente por esses que nós conhecemos, mas todos, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, pessoas acamadas, em leitos, sofrendo. Senhor, restaura, venha com o teu poder, em nome de Jesus, nos proteja desta doença e de todas as outras, Deus, nos livra de enfermidades. Deus, visita aqueles que estão sofrendo de câncer, aqueles que estão sofrendo, ó Deus, com diabetes, aqueles que estão sofrendo, ó Deus, com tantas outras doenças. Senhor, nós te clamamos a tua cura. Entra com o teu poder e com o teu milagre. Visita meu filho também, ó Deus, que tem problemas respiratórios. Eu declaro a cura, Senhor, em nome de Jesus. E tantos outros que padecem por uma enfermidade. E, ó Deus, não só isso, mas eu te clamo a cura dos relacionamentos conjugais. Restaura neste momento famílias que estão passando por crises nessa área. Entra com a tua cura, entra com o teu milagre em nome de Jesus. Relacionamentos quebrados, restaura, Deus. Restaura relacionamentos de pai e filhos. Abençoa, Deus, que o Senhor venha operar milagres no nome de Jesus. Vai operando da tua graça sobre a vida de muitos neste momento. Aqueles que estão em depressão, repreenda, Deus, toda a depressão. Repreenda, Deus, em nome de Jesus. Pai, esteja agora com o nosso governo também. Deus, opera um milagre sobre o nosso governo. Seja presidente, seja governador, seja prefeito, deputados, vereadores.
Deus vai colocando na vida destes homens um coração honesto, mais honesto, um desejo de servir a população em primeiro lugar e não a si mesmo. Senhor, visita e coloca a tua mão sobre a vida de cada um. Muda a história que estamos vivendo, em nome do Senhor Jesus. É o que nós clamamos neste momento, crendo que o Senhor já tem nos ouvido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, temos ainda algumas coisas para falar sobre oração tremendas. São coisas maravilhosas que a gente tem aprendido, eu tenho aprendido nos estudos que eu tenho feito. Isso tem sido tremendo para a minha vida. E eu quero passar, eu, a Ruth, queremos passar para vocês também um pouquinho do que a gente tem aprendido. Então não faltem nos próximos, convide pessoas e vamos crescer juntos em nome de Jesus. Que você que está afastado, você que está fraco na fé, você que está desanimado, eu declaro, queridos, volte a buscar ao Senhor, volte a viver o tempo em oração, creia nesse poder que Deus deixou para nós, que é a oração, creia que Deus move, creia que Deus mexe, não desanime, volte para Cristo, retorne. Se você ainda não tem Cristo no teu coração, eu te convido a aceitar esse Senhor, a aceitar este Cristo maravilhoso que morreu por ti, que morreu para te salvar. Aceite-o, viva intimidade com Ele e você vai ver o que Deus vai fazer, queridos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu só queria deixar assim uma pergunta, uma reflexão, né? O que Deus pode mudar na minha vida? Então pare e analise essa semana e reflita o que Deus, qual o momento, qual a situação que Deus pode estar mudando numa conversa com Ele, numa simples conversa com Ele, numa intimidade, e a gente vai ter testemunhos disso. Olha, Amém. Eu creio em nome de Jesus. Então reflita nisso, né? Que você é íntimo do Senhor, tem intimidade com o Senhor, ao ponto de você poder ouvi-lo, né? E saber direitinho aquilo que Ele vai te conduzir na hora certa, no momento certo, em tudo, para que haja mudança na tua vida. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Um abraço a todos, amados.